Olá, boa noite a todos. Como estamos? Olá, é um prazer poder estar aqui hoje. Hoje é minha primeira experiência em ser anfitriã de uma live. Ok. Olá. Perfeito. Bom, vamos lá. Aos poucos, vamos tendo novas experiências. Muito bem. Olá, boa noite a todos. Bom, aqui já é boa noite, se alguém já estar aí. Olá, vamos a Mari, vamos a convidar. Muito bem. A ver aqui. Aí, olá, preciosa! Que interessante! Nós estamos começando agora, minha primeira experiência, né? Sendo anfitriã, e para mim isso é muito interessante, muito bom. Estou gostando muito dessa experiência, Ai, que né? bacana. E como você tá? Bem, graças ao Senhor. Muito bem, muito bem. E Aí aí, como já está? é, já é que horas? Aqui já são as 10 da noite. Ai, que bacana. Sim, sim, sim. Aqui são as Diana, 10 da noite. Oi? e aí, fala um pouquinho de você. Sim, pois bem. Então, hoje nós queremos fazer essa live porque nós queremos falar sobre um tema que sempre está de moda, a autoestima, né? Mas antes de nada, gostaria de me apresentar, tanto para as pessoas que já me conhecem, as que não me conhecem. Meu nome é Adriana, Adriana Pereira Pimenta, assim como eu me chamo, e a minha função é ser terapeuta, né? Terapeuta da TRG, e isso me ajudou muito na minha autoestima e também ajudar outras pessoas, né? A também descobrir a sua autoestima e ter amor próprio por cada uma delas também. Então, é algo muito importante. Então, eu estou muito feliz de poder ajudar as pessoas nesse caminho, né? E aqui nós temos, né, a nossa cabeleireira terapeuta, a que sempre também está levantando a autoestima das mulheres. A mim, quando eu estava aí no Brasil, sempre me levantava a autoestima. Cada vez que eu ia ali no salão dela, eu falava assim: isso é um corte de cabelo com terapia. Era muito bom. É algo que eu amo muito, né? A fazer os cortes, fazer os atendimentos. E para mim é muito mais que tá fazendo um corte, é algo assim que vem lá de dentro. Então, assim, é surreal esse processo, né? Faz 22 anos já que estou na profissão de cabeleireira e agora, Sim, atualmente, também entrando para essa área de terapia. Então, assim, toda cabeleireira, ela é um pouco terapeuta, né? Então, sim, é algo que me encanta a terapia e esse processo todo, né? Então, assim, eu sou muito feliz, né, por estar fazendo o que eu gosto. Eu me realizo, eu falo que em cada atendimento não é só um atendimento, é mais que um atendimento. Eu vejo ali uhum, vidas, né? E é como o tema de hoje, né? É mudar, é transformar a autoestima, né? E isso, assim, é muito valioso, porque muitas vezes as mulheres, elas estão passando por processos, né? E não param para se olhar, mas elas vêm muitas vezes num cabeleireiro e ali a gente tem aquele momento onde a gente pode estar transbordando, compartilhando de uma palavra, né? Sobre, sim, sim, sim. sobre cada uma, né?
além do nosso Isso mesmo. trabalho, tá ouvindo, desfrutando de momentos que fazem sentido tanto para mim quanto para as clientes. Sim, é maravilhoso, sim, porque no meu trabalho, né, por ser terapeuta, pois é maravilhoso você poder trazer as pessoas, trazer de volta para elas a autoestima delas, né? Porque as pessoas, elas perdem pelo caminho a sua autoestima. Eu sou uma dessa, eu posso dizer que eu fui uma catedrática da baixa autoestima, né? Porque é da baixa autoestima e de nenhum amor próprio, porque eu não me via, né, como uma pessoa que pudesse fazer grandes coisas. Os sentimentos que eu tinha por mim não era um sentimento bom, e ademais eu tampouco tinha amor por mim mesma, né? Então eu não me amava, eu me achava uma pessoa assim, sem nenhum valor. E é tão bom quando chega pessoas assim e você possa dizer, né, do mesmo jeito que passou comigo, e graças a Deus eu me livrei. Então eu falo isso para as pessoas: olha, tranquila, eu sei, eu conheço esse caminho, sei por onde tem que ir e conheço a porta de saída. Fala assim: eu sei onde está a porta de saída para que você possa sair e possa viver uma vida de autoestima e não de baixa estima, né? E é um tema que sempre está de moda, sempre, quer dizer, nunca sai, é um tema que sempre tem que se tocar. E assim, a Adriana, o que eu percebo, que a autoestima, ela é variável. Por exemplo, para muitas mulheres, a autoestima vai ter um cabelo legal, um cabelo quando o cabelo tá arrumado, quando sua unha tá arrumada. Uhum. Porém, para algumas vai ser o corpo perfeito, vai ser um bom emprego. Então, assim, a autoestima, ela é variável. E se a gente parar para analisar e perceber, em alguns momentos a gente priorizava muito uma coisa, que era, aí nossa autoestima estava lá, né? Ah, é o meu corpo. Ah, tá com o rosto lisinho, isso é autoestima para mim. Porém, existem momentos, aí vem a outra. Ah, a autoestima está com a conta lá em cima. Aí você tá com a autoestima lá em cima. E isso, eu percebo que também entra muito no. Vamos falar também para os homens, né? O homem, a autoestima dele, para o homem, mexe muito a parte financeira. Então, para o homem, muitas vezes estar com a autoestima elevada é estar com a conta lá em cima, é estar com uma. Né? Não é, às vezes, para um homem, não é um corpo sarado, não é um cabelo bem cortado. Então, assim, a autoestima, ela é variável e oscila muito, né? E aí eu te pergunto, em que momento você está com a sua autoestima, né? Porque às vezes para você nesse momento a tua autoestima está com um bom emprego. Muitas mulheres às vezes não estão num bom emprego, a autoestima delas está lá embaixo. A autoestima elevada é um corpo legal, porém ela passou pela maternidade e está com o corpo, não está como ela desejaria. O que acontece com a autoestima dela? Abaixa. Então, assim, isso é muito variável, né? E aí outra Isso é coisa, verdade, né? né, que faz muito Isso sentido, sim, faz muito sentido. Faz muito sentido. a autoestima também está ligada à mãe, né? Sim, está muito ligado à mãe. Sim, são coisas que nós vamos comentar hoje. Mas antes de nada, gostaria de cumprimentar as pessoas que entraram, né, para fazer parte daqui, para nos apoiar. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Sejam todos bem-vindos, né, os que chegaram agora, pois estamos falando sobre a autoestima e sobre a autoestima, sobre o amor próprio. Sempre é bom tocar nesse tema, né? E o que a Mari está falando, né, sobre a autoestima que é variável, dependendo, a Rosemary, né, Rosemary, sobre a nossa estima é variável. Mas há alguma forma de que a nossa autoestima ela pode ser sempre dependendo de se a gente tem um bom trabalho, se a gente não tem um bom trabalho, se a gente hoje está bem, está com o cabelo feito ou não está com o cabelo feito, está com as unhas feitas ou não está,
Há formas, podemos ter a nossa autoestima. Não vou dizer que aqui na Espanha nós temos o costume de dizer assim, que é como uma bacia de azeite. Eles falam assim, que o azeite não se move, a água sim se move, mas você põe o azeite no lugar e fica parado. Né? Isso é impossível que a nossa autoestima seja algo assim, que não se move, porque há circunstâncias, né, na nossa vida. Mas há formas de que a gente possa se ver de qualquer jeito, do jeito que se levanta de manhã com os cabelos para cima e olhar no espelho e falar assim, nossa, igual assim eu estou linda, maravilhosa, né? Tem, sim, tem como, né? Tem como a gente poder ser assim, porque eu digo por mim mesma, antes eu era assim, a minha autoestima variava conforme a circunstância do dia. Se aquele dia foi bom, minha autoestima era boa. Se eu tinha um bom trabalho, minha autoestima era boa. Mas o dia que eu não fazia nada, ou o dia que eu não tinha um bom trabalho, ou o dia que eu não conseguia chegar às minhas metas, aí não era mais autoestima, aí já era uma baixa autoestima. E não tem que ser assim a nossa vida. A nossa vida não tem que ser ou dependendo das circunstâncias, então eu vou ter uma autoestima ou uma baixa estima. Não tem que ser assim. A gente tem que entender o porquê da nossa baixa autoestima, trabalhar nisso para que a gente tenha uma sempre autoestima, né? Sim, sim. E como que uma das coisas que podem fazer com que a nossa autoestima esteja sempre nessa conexão é quando a gente acessa, né? Eu gosto muito desse capítulo que está lá em Gênesis, né? 1:26, que nós somos Sim, a semelhança do Criador. Então, quando a gente acessa essa identidade, né, que eu vou chamar de a nossa identidade, as situações elas podem variar, mas quando a gente acessa a nossa verdadeira identidade, que é a imagem e semelhança, né, do nosso Criador, a nossa autoestima ela fica constante, né? Então, assim, não importa sim, as circunstâncias que estamos vivendo ou passando, né? Quando a gente tem, a gente olha para esse versículo Gênesis 1:26, não importa, porque aí eu gosto muito de usar uma frase bem assim, né? Um pai faz um filho feio? Essa é uma das perguntas quando eu faço alguns atendimentos que a cliente chega e está se achando tá se achando feia, né? Eu tenho pegado muitas mulheres que elas chegam aqui se achando, né, muito feia. E aí eu gosto de fazer essa pergunta. Normalmente são mães, né? E aí eu gosto de usar essa pergunta. Você, como mãe, faz um filho feio? A resposta normalmente é não, né? E assim é o uhum, nosso Deus, ele não faz se nós somos a imagem e semelhança dele, nós já somos bonitas, nós já somos lindas. E aí o que nós fazemos é valorizar essa lindeza que nós já somos, né? Então aí vamos no cabeleireiro, vamos na manicure, vamos fazer um tratamento de pele, mas é para valorizar, porque bonita a gente já é. Não importa as circunstâncias que estamos passando, ou se a minha carteira lá está com 200 mil, ou se está com 20 mil, não importa. Quando a gente acessa sim, sim, a sim. verdadeira identidade, não importa a circunstância, né? E aí a gente vai aprendendo isso e isso é libertador. Então, assim, gostaria de deixar aqui, né? Se você ainda não leu primeiro Gênesis 1:26, leia lá. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E quando a gente acessa isso, já é na nossa vida. Nós Já melhoramos, é. mas é isso. Sim, sim, sim. Não, isso é verdade. Esse versículo para mim fez muita diferença. A gente sabe, a gente conhece, mas a gente não vive, né? Esse é o pior de tudo, que a gente não vive. E parece que quando a luz caiu em cima dele, desse versículo bíblico, eu falo assim, mas quantas vezes eu já li isso? E eu nunca prestei atenção. E como você falou, eu acessei, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador, então, pois tudo que há em mim está bem.
né? Eu sou uma pessoa amada, sou uma pessoa linda, sou uma pessoa... E assim, aos poucos, eu fui mudando a minha consciência, fui mudando a minha forma de me ver, né? Mas eu também sempre digo isso. Há pessoas que nem... Às vezes tem pessoas que falam assim, não, mas para você ter uma boa autoestima, é bom que você sempre se olhe no espelho e fale assim, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Eu fazia isso. Só que eu não acreditava no que eu falava. Eu falava, mas eu não acreditava, né? Então, aonde estava isso? Graças a Deus, porque eu digo assim, que há pessoas que necessitam passar por terapia. No meu caso, eu precisei passar por aí, para que eu pudesse entender onde estava talvez aquele lugar que me deixava presa, de onde eu não podia sair. E quando eu saí daí, né? Então foi aí que eu disse, não, me libertei. Agora sim, agora sim. Tem dia, hoje eu estou bem, hoje né, a gente se arrumou para estar aqui, mas tem dia que a gente está com o cabelo todo de pé. E igual eu tô lá no espelho dizendo assim, sou linda e maravilhosa, E aí, né? você diz, né, do processo de fazer terapia, isso né, foi deixado isso, então isso é maravilhoso, porque muitas vezes, como eu disse lá atrás, né, nós herdamos crenças, né, temos crenças, e muitas vezes a gente ouviu coisas lá atrás, né, e então, assim, é muito interessante que nós passamos por esses processos também, né, para irmos tratando isso em nós. É como você disse, eu também não me achava, né? Porque eu também fui passando por esses processos, né? De terapia, de autoconhecimento, o que fez muito sentido para mim, né? Além de acessar essa palavra, mas os processos terapêuticos foi para mim fundamental, porque assim, a gente precisa, né? E na palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade o libertará. A luz libertará, sim. Isso, Isso mesmo. isso tá aí para a gente poder acessar, e por que não, né? Porque muitas vezes as crenças que a gente ouviu lá atrás, né? Vão nos limitando e faz com que muitas vezes nós não tenhamos essa autoestima, né? Sim, sim, sim. As crenças limitantes é algo que as pessoas às vezes não têm em conta, né? Mas são os que travam, eu falo assim, são os cadeados que nós temos na nossa vida. Aí quando a gente encontra a chave, a gente vai lá e abre e saímos disso, né? Então, às vezes, de pequena, uma coisa que eu sempre falo assim, que nós pais temos que ter muito cuidado com as coisas que nós falamos com nossos filhos. Aí mãe que fala assim, você é muito feia, você é feia. Tem mães que dizem isso, infelizmente, né? Diz assim, ou de brincadeira, né? Mas isso a gente pensa que não vai ficar gravado na nossa vida, na nossa mente, mas sim fica. Então nós temos que ter muito cuidado. E é o que você falou no começo, vem da mãe, né? Nós, mãe, a gente sempre tem que levar os nossos filhos, né? Sempre tem que levar, sempre dizer, dar sempre boas palavras para eles e confianças, né? Para que eles possam ter essas menos crenças limitantes e, infelizmente, se não tem dos pais, terá de outras pessoas, mas pelo menos que os pais não seja a causa, né? Mas isso, digo que conforme o tempo, pois, uno vai aprendendo, vai vendo, né? No meu caso, pois, claro, a minha mãe trabalhava, meu pai também, eu ficava mais tempo com as minhas tias, né? Então, claro, tudo isso faz com que também uma pessoa ela não tenha essa autoestima, né? Porque não tem talvez os cuidados do pai ou da mãe, né? Nesse momento. E depois havia depois quando eu comecei a ser cuidada pela minha mãe, foi uma proteção mais normal também, né? Então, isso é. Mas, bem, então a gente está falando sobre autoestima, e o que me chamou muito a atenção é que a gente sempre fala autoestima e o amor próprio. É a mesma coisa? Então, a autoestima é como a gente diz, ela é variável, né?
amor próprio é algo que tá dentro, né? É algo que nós sentimos por nós mesmos, né? E, Isso mesmo. e isso não muda. Não, A isso não autoestima, muda. ela pode variar, mas o amor próprio não. E, Uhum. e aí, assim, é algo que eu acho assim, amor próprio me lembra o amor de Jesus, né? Porque ele nos amou primeiro e assim a gente pode amar a nós e ao nosso próximo. Então, assim, isso para mim é surreal. Então, não tem como eu amar o meu próximo se eu não me amar, por exemplo. E eu gosto muito de uma frase que como a gente se vê, é como o outro vai nos ver, né? Então, assim, se eu estou me vendo, e eu gosto muito, há um tempo atrás aconteceu algo comigo, né? Que virou uma chavinha em mim. Teve um dia que eu levantei e aí eu olhei no espelho e eu olhei para mim e falei assim: Nossa, Mari, você tá gordinha, né? Olha, é bem isso. O que você se vê, você transmite para o outro. Demorou uma meia hora, chegou a cliente olhou para mim. Nossa, Mari, você engordou, né? Então, assim, nós somos um espelho. O que você está sentindo, Sim, você transmite para o outro, você reflete no outro. Então, assim, é muito importante a maneira como nós nos vemos, né? Como você está se vendo hoje? Como uma pessoa inteligente, como uma pessoa agradável? Você está sendo gentil com você mesmo? Porque muitas vezes a gente não é gentil com nós mesmos e a gente quer que os outros sim, sejam gentil com nós, né? Você faz um carinho em você, você passa um creme no seu corpo, acariciando você, ou você vai lá no banheiro e toma um banho rapidinho e pronto. Na hora de você se secar, como você se seca? Então, tudo isso são amor próprio. A maneira que eu o faço cuidado. é o que o outro vai fazer, né? Então, muitas vezes a gente espera do outro o que nós mesmos não fazemos para nós, né? Você Isso tira mesmo. qualidade com você mesmo. Às vezes, assim, eu falo por mim. Eu, por muitos anos, eu levantava e estava ali na correria o dia todo e nem me olhava. E aí eu queria, muitas vezes, ser olhada, mas nem eu me olhava. Então, nós somos um espelho. O que nós estamos vendo, estamos nos dando, é que os outros vão nos dar. Isso faz muito Isso sentido, mesmo. sabe? E aí, quando Hum, vira essa chavinha, né? Você não fica cobrando do outro. Eu falo que a gente tem o adulto e tem a criança, né? Então, quando É você. muito E interessante. muito. A nossa criança às vezes fica gritando, né? Devido aos nossos traumas que a gente teve lá atrás, né? Então, assim, quando a gente Uhum. cuida disso, quando a gente cuida da nossa criança, a gente começa a ter um outro olhar diferente e aí o nosso amor próprio vai aumentando. Isso é maravilhoso, né? O que você falou sobre a gente, sobre amor próprio, sobre a gente ter um tempo para nós, sobre como a gente se vê, né? E é o que você falou. Eu escutei uma vez uma frase parecida ao que você diz, que a moça dizia, o que sai da nossa boca é a nossa realidade, né? Então, conforme você fala, é o que você é. E isso faz muito sentido. E isso, para mim, foi também uma chave que virou. E hoje eu sempre digo coisas boas de mim, né? Mas antes eu não me veia assim. Então, faz sentido você se amar, você se querer, você se valorizar. Uma coisa que as pessoas não sabem fazer é passar tempo com elas mesmas. Mas como passar tempo com elas? Sim, você tem que passar tempo com você mesmo. Tem um tempo para ti. Que tempo? Ah, pois, às vezes, estar sentado um tempo ou ver algum filme. Tem pessoas que são capazes de ver um filme sozinha. Sempre necessita de alguém. Sempre necessita de alguém. Ou dar um passeio sozinha. Não são capazes. Necessita de alguém, né?
Mas que bom é você dizer, hoje eu vou passar comigo mesmo, hoje eu vou levar minha criança para passear. Né? Às vezes eu falo, hoje eu vou levar minha criança para passear. E já sai, e você desfruta de estar contigo mesma. E as pessoas que não conhecem se vê estranha. Eu me via estranha fazer isso. Para mim era estranho. Até o momento que eu comecei a desfrutar de mim mesma. Eu falo, nossa, como é bom você ter o seu momento. Você ter esse momento para você. E faz muito bem. Faz muito bem, porque você é como você descansa de todos, você pode pensar, você pode se analisar mais quando você tem esse momento, né, para ti mesma, quando tem esse momento para ti mesma. E isso também está incluído no amor próprio, de você se valorizar, de você ter esse momento, de você saber que, não, agora é o meu momento. Agora é o momento de eu estar só. O que você vai fazer? Né? Às vezes, você está ali sentada, lendo um livro ou vendo uma televisão, alguém chega e assim, você está ocupada? Tô. Muitas vezes eu falei, tô. O que você está fazendo? Desfrutando da minha presença, desfrutando de mim mesma. Ah, mas não quer fazer isso? Não, agora é o meu momento. E é bem isso, Adri. E eu tenho certeza que muitas coisas mudou na sua vida depois que você começou a se priorizar, a ter, né, o amor. Totalmente, Eu, eu, totalmente. eu vejo assim, e como a gente vai atraindo outras pessoas que estão também nessa mesma energia, nessa mesma frequência. Quando você está numa frequência onde o teu amor próprio está lá embaixo, é tudo energia, né? Eu costumo dizer que tudo é energia. Então, Tudo é assim, energia. a gente acaba atraindo pessoas que estão nessa mesma frequência, nesse mesmo nível. Então, assim, olhe muito para você, em qual tipo de energia, em qual tipo de frequência você tá, né? E comece a se olhar Uhum. no espelho e ter esse amor próprio por você, né? E como eu estava dizendo, ele nos amou primeiro. Ele deu o seu único filho por nós. E se ele nos amou Totalmente. primeiro, a gente pode amar, né? Amar a nós e transbordar esse amor no próximo. E aí, como eu estava falando, né? Quando a gente se ama, a gente consegue transbordar esse amor para o nosso próximo. Porque quando a gente não se ama, por exemplo, um tanque que está vazio, ele consegue derramar água no outro tanque? Não consegue. Não, Primeiro, totalmente não. nos encher para que nós possamos transbordar, né, isso em outras pessoas. E Uhum. Isso é verdade. É como, desculpa, sim, não, pode continuar. sim, sim, como eu creio que você só entende aquele versículo da Bíblia, ama teu próximo como a ti mesmo, quando você entende o que é amor próprio e quando você entende o que é autoestima, porque é o que você está falando. Como você pode dar algo a outra pessoa sim, que você não tem? Eu lembro que uma vez uma pessoa me falou uma coisa e me fez assim como um choque na minha mente, né, Mari? Que diz assim: é, ninguém pode dar o que não tem. E eu nunca havia escutado isso. Até o dia que eu escutei. E aí me fez muito pensar. Falei, é verdade. Eu, se eu não tenho nada, eu não posso dar nada. E tampouco posso cobrar dos outros que me dê. E o pior de tudo é isso, que a gente não dá nada e ainda a gente cobra para que É, nos dê a nós, uhum. né? Nos dê E a nós. Mulheres, vocês querem que seus maridos sejam mais românticos? Dá mais amor. Dá mais carinho. é, Entende? E se, os maridos ao contrário também, né? se priorize, tire tempo com você mesmo, né? Se você, ai, mas meu dia é corrido. Não, se você toma banho em 10 minutos, toma em 15. E tire aquele momentinho para você lá, passar um creme no corpo, né? Quando você for passar um creme no rosto, comece a se olhar. Eu antes, existiam algumas coisas que eu tinha dificuldade, né? Então, assim, como que eu comecei a mudar isso em mim?
eu amo a minha sobrancelha. Então, assim, antes, no começo, quando eu comecei nesse processo de autoestima comigo, existia muitas coisas que eu não gostava em mim. Mas existia coisas no começo, quando eu comecei pela minha sobrancelha. Eu amo a minha sobrancelha. Então, assim, eu fui valorizando pontos em mim que eu gostava. Então, quando eu tomei a decisão, porque assim, existe a tomada de decisão na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente está tão ali na estagnação, e mesmo estando na estagnação, é desconfortável, né? A gente está ali É. na estagnação. Então, eu tomei a decisão e eu comecei a pontuar alguns pontos que eu gostava em mim. E aí eu passava no espelho e eu falava assim, Rosimari, que sobrancelha linda você tem. Eu comecei a valorizar coisas que eu tinha. Sim. Foi aí que eu comecei a me olhar diferente, entende? Eu comecei a entrar na lei do merecimento, porque antes eu não recebia. Por exemplo, antes alguém vinha e falava assim, nossa, Mari, que bonita você tá. Ai, são os seus olhos. Eu não recebia aquilo. Então, assim, né? Se você mesmo não recebe, como é que você, né, vai transbordar isso no outro? Então, Com certeza. essas pequenas coisinhas que eu comecei a mudar em mim, sabe? Sim. A receber, porque é tão bom a gente receber e muitas vezes eu não sabia receber. Não receber nenhum elogio eu sabia receber. E Se tudo sentia mal. Sim, e aí entra também, né, o porquê disso. Era como eu via a minha mãe, entende? Então, a Isso. alma está Sim. muito ligada à nossa mãe. Era como eu via lá atrás. Então, por isso é interessante, às vezes, nós passarmos pelo processo, né, de terapia, né, ter esse olhar mais profundo, né, com alguém. E aí foi onde que eu fui tendo essa virada de chave. Entender que a minha mãe deu as moedas que ela sabia me dar. Isso mesmo. Hoje, como adulta, eu cuido da minha criança. E é tão legal esse processo de cuidar da criança, né? Porque tem vezes que a nossa criança ela começa a gritar dentro da gente. Por exemplo, tem vezes que eu vou lá, abraço, vem aqui que eu vou te dar um abraço, vem aqui que eu vou te dar um cheiro, sabe? E aí é isso, você. E aí, para o outro que está do nosso lado, se torna muito mais leve, porque a gente não Sim. cobra do outro, nós damos para nós mesmos. Então, assim, fica equilibrado, fica uma balança em equilíbrio, entende? Porque você está dando para sua criança. Você não vai cobrar do outro o que nem você está dando para sua criança. Então, E ademais você acaba recebendo, né? Porque como você falou mesmo, é energia, então a tua energia muda, né? E você acaba recebendo. Eu sempre falo assim, às vezes eu faço um exemplo na terapia, né? Quando a gente não se ama, a gente não se conhece, então é como se, vamos supor, né? Aqui, são dois ímãs e os polos são os mesmos. Então, o que acontece? Você quer que as pessoas cheguem perto de ti, só que o teu polo é negativo, igualzinho o polo da outra pessoa. Aí, quando você chega perto, o que acontece? repete. Repele. Mas quando você muda a tua energia, você muda o teu polo. Aí você tem o polo positivo e o polo negativo. E aí sim, você faz que os demais cheguem perto de você. Mas quem tem que mudar isso? Não é o outro. Quem tem que mudar isso é você. Você tem que mudar isso em ti, tem que mudar a tua forma de se ver, tem que mudar a forma de você se tratar para que as pessoas também possam se tratar do jeito que você quer ser tratado, né? Jesus fala assim na Bíblia, trate os demais como você gostaria de ser tratado, Sim, né? Trate sim. os demais como você gostaria de ser tratado. Então, como você está tratando as pessoas? E o que você está recebendo? Como você Né? está tratando, né? Porque muitas vezes, igual acontecia comigo, né? Eu passava na frente do espelho e eu sempre tive muito rodeada de espelho, né? Eu passava na frente do espelho, eu começava a colocar defeito em mim, entendeu? Nossa, tem um pneuzinho ali. Nossa, teu cabelo tá assim. Nossa, isso. Então, você mesmo tá colocando defeito em você. Você tá te desvalorizando. Como é que você quer que o outro te valorize?
cadê o, né? Isso é amor próprio. Se você mesmo não se olhar, como é que você quer que o outro te olhe, né? Então, assim, Sim, vale a pena a gente é olhar muito. para dentro, né? Acolher e muitas vezes a gente não se acolhe justamente porque a gente não aceitou ainda as moedinhas dos nossos pais, né? E Isso aí mesmo, isso a mesmo. criança gritando lá dentro, pedindo muitas vezes as balinhas, Atenção, né? isso, isso mesmo, isso mesmo. Mas a gente tem que entender uma coisa, que é o que você fala, é muito interessante falar, né? Aceitar as moedas que meus pais deram. Mas que moedas? Aqueles tinham. O conhecimento que eles tinham e que eles te deram naquele momento. Que é o que foram que deram para eles também. Então eles não podiam dar mais do que eles tinham. É que nem uma vez, você vai na rua com o teu filho, né? Ou com tua filha, e ele quer que compre, eu que sei, um chocolate. Mãe, você abre a tua carteira e tem as tuas moedas lá. Diz, olha, filho, não tem para chocolate, eu tenho para bala. Se você quiser, tu leva uma bala, mas eu não tenho para chocolate. E o filho, o que pode ser? Pode fazer? Ele pode dizer, não, eu quero para chocolate. E ficar bravo, porque a mãe não tem o dinheiro, as moedas para o chocolate. Ou dizer, ai, mãe, que bom, pelo menos uma bala, né? Ou um chiclete, né? Pelo menos. Então, você, pois, aceitar isso, aceitar o que os teus pais te deram. E aí, quando você aceita, você é agradecido, e é o que a Mari falou, e isso é algo maravilhoso também, o que eu aprendi, que as moedas que faltaram para você comprar o chocolate, então você se dá a você mesmo essas moedas, e você compra o chocolate. Não te deram o chocolate, não passa nada. Você compra o chocolate com as suas moedas, né? E é maravilhoso isso. E agradece. Obrigada, mãe, pela bala. Obrigada. E agora eu posso comprar os meus chocolates, É, né? quando a gente começa a entender isso, né, muitas chavinhas vão virando em nós, né? E aí a gente vai aceitando tudo isso. E uma coisa assim que foi virada de chave para mim foi o Gênesis 1:26, né? Quando eu virei essa chave, acessei isso, muitas coisas mudou. E também por quê? Porque era a maneira que eu via os meus pais lá atrás. Entende? Muitas Sim, coisas eu não aceitava nos meus pais e eu cobrava deles. Então, a partir do momento que eu aceitei as moedas que eles me deram, e assim, é um processo, tá, gente? É um processo. A gente tá sempre nesse processo. É, essa semana mesmo eu tive uma virada de chave, né, num dos meus processos aí, que eu percebi que eu ainda sentia raiva do meu pai, né? Quando eu tinha 15 anos lá atrás, meu pai não deixou eu namorar com uma pessoa, não queria que eu namorasse com uma pessoa e eu senti raiva. Então, assim, eu precisei virar essa chavinha na minha vida, entende? Hoje eu. E é tão engraçado quando a gente começa a virar essa chave, que a gente vira essa chave com Deus também. Então, sim, principalmente. a gente vê os pais terrenos, muitas vezes é a maneira que a gente vê Deus. E, e isso, assim, é surreal, é a maneira que a gente lida com o Espírito Santo, né? Então, por muitos anos, eu não tinha essas experiências com Deus, com o Espírito Santo, porque era a maneira que eu via meus pais lá atrás. Então, a partir do Sim, momento isso mesmo. que começa a virar isso, você vai. Tudo em você vai mudando, né? Inclusive a autoestima, a autoconfiança, né? Sim, o amor próprio. Sim, Hoje sim. aqui, Mari, sim. né? Você lembra quando nós nos conhecemos, como eu era? Como nós Sim, estamos, e você também. E você também, como nós éramos e como nós estamos hoje, né? E graças a Deus foi entendendo que temos que aceitar os processos, sim, né? As pessoas não querem passar pelos processos, mas é necessário. Cada vez que a gente passa por um processo, nós crescemos, nós nos fortalecemos. É necessário. E temos que agradecer pelos processos. sim, sim. E tudo, né, na nossa vida a gente tem que ter esse olhar de gratidão, né? Quando a gente começa a ter esse olhar de gratidão
pelos processos que nós vamos... Porque passar pelos processos é dolorido. E muitas vezes... Mas aí eu te faço a pergunta. Quem foge dos processos? Adulto ou a nossa criança? É criança. A criança ela não quer em nenhum momento sentir dor, ela só quer brincar, só quer se divertir, nada. Então, é a criança. A criança não enfrenta as situações. A criança se esconde. Sim, e é bem isso. E depois que a gente passa pelos processos, desfruta, né, do que tem lá na frente, porque Totalmente. já tá tudo ali para nós, né? Só que muitas vezes, devido a esses medos de passar pelo processo, de encarar, de olhar no espelho para você mesmo e ver, né, o quanto você é linda, o quanto você é preciosa, o quanto você é amada, de você olhar para você mesmo, porque eu falo assim, tomar a decisão de passar por um processo é olhar para dentro, é olhar para dentro de nós mesmos. Mas muitas vezes a gente fica ali, ó, né, moribunda, naquela estagnação, porque a gente não quer olhar, porque dói, o nosso sente, vem aquelas dores no corpo, né? Mas depois que a gente passa pelo processo, é libertador. E isso é... É libertador. Sim. É maravilhoso. É isso mesmo. As pessoas não querem olhar para as feridas dela. Então, se não olha para as feridas, não pode curar. E vai piorando. Mas quando você olha, você se dá conta que não é tão grande como você imaginava que era. E pode curar, pode limpar. Algumas talvez vai necessitar um pouco mais de tratamento, mas se pode curar. E digo uma coisa, as cicatrizes são bonitas no nosso corpo. As cicatrizes são bonitas porque você olha e você fala assim, essa cicatriz foi daquele momento, eu venci, aqui eu estou. Então, eu tenho o costume de fazer isso. Quando eu tenho algo, antes eu falava assim, ai, não, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, né? Agora eu falo assim, que bom, uma experiência nova. Eu vou viver, né? Para mim, você abrir uma live, para mim é uma experiência nova, eu nunca fiz. Se fosse abrir um dia, eu estaria morrendo de medo. Falei assim, meu Deus, que ansiosa que eu tô, que medo que eu tô. Não, é uma experiência nova. Eu estou aprendendo uma habilidade nova, né? Então, quando você começa a entender os processos e você aceita, é maravilhoso os desafios. Porque você cresce, você se fortalece, você diz assim, nossa, eu sou hoje, né? Olha para trás e diz como eu andei, como eu cresci, onde eu estava e olha onde eu estou, E aí, né? E aí, Adriana, é acessar aquilo lá que estava na Bíblia, né? Seja forte e corajosa, porque as Isso cicatrizes mesmo. estão em nós. Mas a gente olha para a cicatriz, bate, mas não dói mais. Não. Mas muitas vezes o que que acontece, né? Muitas vezes o que que acontecia comigo? Tinha uma ferida ali. Aí aquela ferida estava sangrando, mas aí se só vinha o metiolate e passava em cima. A ferida continuava ali, sangrando. Isso Mas mesmo. você decide a passar pelo processo, a cavucar, Dói. sair do raso, aí para as profundezas é libertador. Você pode Sim. desfrutar o que, o que já é nosso, né? A gente Com desfruta. certeza. E aí, É isso mesmo. e aí é realmente acessar, né? O que está lá na Seja Forte e Corajosa. É isso mesmo, é maravilhoso. E eu gosto E fala. de um versículo, de uma passagem, né, que fala assim, que a gente coloca os pés e Deus vai colocando a terra pra gente ir pisando. Caminhar. Isso mesmo. E é mais, olha só, você tem que botar o pé. Sim, Você tem que deixar, você tem que querer primeiro ser curada. Primeiro ser restaurada. Primeiro permitir que toque na tua ferida. Vai doer. Né? Na terapia eu sempre falo isso para as pessoas, né? Fazer terapia é que nem, porque as pessoas às vezes chegam e falam assim, eu não sei, eu tô com depressão, eu tô com isso, eu tô com aquilo, e eu não sei como resolver. Eu falo assim, peraí, entenda uma coisa, é que nem um bombeiro, chega numa casa, tá pegando fogo, né? Então, ok, vamos a jogar água, vamos apagar, mas ele não vai embora. Ele vai ver aonde se iniciou esse fogo. Porque amanhã pode voltar de novo, né?
Então, você fazer terapia é você ver aonde se iniciou todos esses sintomas que você sente agora. E você ali apagar aquele fogo. Quando você apaga aquele fogo, então agora vamos ver os destroços de tudo isso, do que aconteceu e o que a gente pode arrumar. Tem coisa que a gente pode arrumar e tem coisa que a gente tem que aceitar. E mesmo assim, nós somos restaurados. E mesmo assim, nós somos restaurados, né? E as nossas cicatrizes são troféus de guerra. Sim, sim. Né? São troféus de guerra. Eu falei, eu venci. Eu gosto muito de fazer algumas perguntas quando eu estou fazendo os atendimentos, né? E muitas vezes eu já deixei de fazer o que, por exemplo, existe muitas vezes a cliente chega querendo fazer um procedimento. E aí eu começo a fazer, né, a anamnese, algumas perguntas, e aí você vai percebendo o que, às vezes, o que ela quer, o que ela pediu não é o que ela quer, né? Mas devido ao processo, por exemplo, outro dia mesmo, eu em um atendimento, o que aconteceu? A cliente chegou querendo que eu cortasse todo o cabelo dela. E aí, assim, eu falo que eu sempre gosto de olhar para um todo, né? O todo da cliente. E aí eu fui fazendo pergunta, pergunta, pergunta. Na realidade, a gente só acabou hidratando o cabelo dela. Porque ela estava passando, naquele momento, por uma separação. E era como se ela quisesse arrancar aquela dor de dentro dela. E aí, o que ela ia fazer? Cortar os cabelos. Que é como se, né? Porém, se a gente não olha para um todo, para a cliente, né? Eu falo que nós, né, na terapia a gente olha para o todo, né? E eu tenho colocado isso em prática nos meus atendimentos de cabelo, olhar para um todo. Então, quando a gente olha para um todo, para o que está acontecendo ali para aquela cliente, a gente consegue ter um olhar de compaixão, né? Sim. E olhar o todo. Então, assim, eu pude entender, ela conversou, né? E, enfim, ela apenas fez uma hidratação, porque Imagina. não era o que ela queria, ela que realmente ela necessitava naquele momento. Então, se você vai lá e já corta o cabelo e faz o que ela pediu, você acaba mais ainda com a autoestima daquela pessoa. Então, assim, eu falo que Claro. é magnífico, né? A gente ter esse olhar de um todo e como terapeuta, como cabeleireira, é muito interessante a gente estar olhando para esse todo, né? Da autoestima da mulher. As pessoas que têm baixa estima, o que acontece? Ela olha para outra pessoa e ela quer ser igual a outra. Aí seguramente chega lá no salão e diz assim, ó, agora eu tenho meu cabelo escuro, agora eu quero ser loira. Por quê? Porque eu olho minha vizinha e eu falo assim, nossa, minha vizinha tem o cabelo tão lindo, loiro, eu também quero ser loira, igual a ela. E quero ter o cabelo aqui, igualzinho a ela, né? Mas aí, o interessante, né, eu acho muito o trabalho da Mari, que ela chega, ela olha para você e fala assim, não, você necessita somente cortar umas pontinhas aqui, fazer umas luzes aqui, e já está. Você está bem, né? E ressaltar o bem que você tem. Então, quando você não trabalha a tua autoestima, você deixa de ser quem você é. Aí você quer ser igual aos outros. Mas a gente tem que entender que cada um é diferente. Eu não posso ser igual a outra pessoa. Eu não passei pelos processos dela para ser igual a ela. Eu tenho os meus processos, Sim. né? Eu falo assim que ela precisa estar atualizando o temos um aplicativo. Então, para o outro, a gente precisa estar sempre atualizando esse aplicativo da autoestima. E é como a gente falou no começo da live, né? Que a autoestima ela é variável. Então, por exemplo, há um tempo atrás, talvez valorizava mais o corpo. Hoje você valoriza o quê? Então, assim, estar atualizando, porque em determinados tempos a autoestima vai ser a Um conta todo. em Sim. outro momento vai ser o corpo, em outro momento
vai ser o cabelo, entende? Então, assim, o nosso aplicativo precisa estar sempre atualizado. Eu falo que eu até estava lendo algo sobre isso, né? Que de mais ou menos de 7 em 7 anos nós atualizamos o nosso aplicativo, quando não menos, né? Então, o nosso aplicativo ele precisa estar sempre atualizando e a gente olhando para nós. Sim, é verdade. Sempre temos que ir atualizando, sempre temos que ir melhorando. Por quê? Porque os anos passam e a gente tem que ir vendo o que melhor que nós temos na idade que temos. Uma coisa que passava comigo também, Mari, eu não gostava das idades, né? Eu não gostava de passar. O que eu falava sempre é quando faltava certos meses para eu cumprir uma idade, eu já começava a falar para as pessoas para falar assim, porque eu não quero me assustar para quando chegar, porque eu não quero chegar a essa idade. Então eu começava já a falar a idade antes, né? E eu não quero, porque aí as pessoas falam, mas você já fez? Não, ainda falta 3 meses. Por que você está falando? Porque eu não quero me assustar. Para quando chegar no dia, eu não quero me assustar. E eu vejo que muitas pessoas às vezes não querem ter essa idade. E hoje eu sou muito feliz. Eu vou fazer, dentro de 2 semanas, 51 anos. E eu estou tão feliz de entrar nessa idade. E antes, para mim, era uma tristeza. E cada dia eu estava, para mim, eu estava envelhecendo. E cada dia eu não me via bem, não me via feliz, não via. Eu dizia assim, mas cada dia vai passando os anos, o que é de mim? E hoje, vai passando os anos, eu falei, nossa, cada dia eu fico melhor. Cada dia eu aprendo mais, né? Mesmo que a gente vai envelhecendo, porque isso a gente não tem como, mas você vai envelhecendo com alegria. Que lindo é você ter uma ruga aqui, essa rua aqui, sabe o que é? Foi de uma batalha minha, né? Então, você usar as coisas assim, na forma positiva. Sim, Você entender. e isso é olhar para um todo, né, Adri? Isso é olhar Sim, para um todo, né? Olhar você e lembrar sempre. É algo que está muito forte em mim. A maneira que você se vê é a maneira que o outro vai te ver. E sim, aí, isso mesmo. finalizar Totalmente. e deixar, né? Como você como você está se vendo. A maneira que você estiver se vendo é a maneira que o outro vai te ver. Você está se dando carinho, você está se permitindo, você está se cuidando. O que é prioridade para você hoje? É fazer um exercício? É fazer O que é prioridade para você hoje? Então, Isso mesmo. que você seja nossa maior prioridade. E quando Isso você mesmo. é prioridade, os outros vão fazer você prioridade também. Com Então, certeza. gostaria Eu de sempre digo, ok. Eu sempre digo assim, e nós já vamos finalizando por aqui, que para mim, a melhor escala que você pode fazer na tua vida é: primeiro Deus, depois você e depois os demais. A tua família, né? E depois. Por quê? Porque aí é quando você olha para Deus, você vê que você é imagem e semelhança dele. Aí você se valoriza. E aí agora que eu já me enchi, agora eu vou dar. Agora eu dei o tempo que eu tinha, então agora eu vou dar. Pois é. Então nossa live já está chegando ao final. E a mesma pergunta que a, que a Rosemary deixou, eu também quero deixar, né? Como está a tua autoestima? Como você está se vendo? O que você está recebendo? Você está gostando do que você está recebendo? Então, vamos a mudar o que a gente está dando, o que a gente está vendo nós mesmos. Né? Vamos aos poucos e aceitando-nos, aos poucos. És como, eu sempre faço a pergunta, és como comer um elefante. Como se come um elefante? Aos poucos. Cada dia um pedacinho, né? Cada dia. Então, um dia nós vamos a querermos um pouquinho mais. Cada dia. Um dia será mais, um dia será menos, mas o importante é que cada dia a gente queira um pouco mais. E aí, como eu falei com uma cliente outro dia, para que a gente chegar a um ponto e sabe o que a gente vai fazer? É comido já todo esse elefante. Agora estou um todo. E aí, Entende? Então, assim tem que ser. Adri, e é isso que você falou, né? Então, assim, comece por uma coisa. Se você ainda não tem o hábito de se elogiar,
Comece elogiando algo em você. Ah, é a sua boca, Sim. dente, é seu nariz, é sua bochecha, é sua unha. E aí, chegando no final da semana, hoje é sexta-feira, na próxima sexta-feira, procure. Eu ia falar tente, né? Mas quando a palavra tentar para Não, não existe. Ou você faz ou você não faz. Aham. É. Sim, procure fazer. Ah, hoje eu só consigo colocar dois. Eu só acho duas coisas em mim bonito. Então vai lá e coloca gratidão, porque eu tenho a sobrancelha bonita, porque eu tenho a boca bonita. No outro dia, Isso coloque mesmo. mais uma. Gratidão, porque meu olho é bonito, né? E assim você vai pontuando. Você Porque eu tenho uma orelha bonita e assim vai, tudo. se olhar de outra maneira. A maneira que você se olhar é a maneira que o outro vai te ver. É Muito isso. bem. Pois muito obrigada de verdade a todos que estiverem aqui colaborando conosco. É um prazer, de verdade. Mari, e não, essa não será a primeira que nós vamos fazer, será a primeira de muitas, né? Mas, olha, muito feliz dessa nova experiência. E nada, vamos a pensar isso. O que que você está dando, né? Eu gostaria de fazer um print, Mari, para que a gente possa ter aí, né? Essa recordação e colocar também, fazer divulgar o nosso trabalho, tá bem? Vamos lá, sorrindo todos. Vamos lá, todos vocês sorrindo. Vamos lá. Aí. Ah, muito bem. Perfeito. Pois que Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima noite. Para mim, já falta 3 minutos para as 11 da noite. Pois nada, que Deus abençoe a todos, que vocês ainda tenham um pouco de noite por aí, tá bom? Até mais. Tchau, É, tchau. Agora vamos à outra parte importante. Vamos a gravá-la. Vamos ver. Até mais. Tchau, tchau. Mário, acho que você tem que sair daí, né? sim, vou sair. Sai, aí eu já gravo. Muito bem, muito obrigada.